Então, boa tarde mais uma vez a todos os colegas. Estamos aqui a ultrapassar alguns pequenos problemas técnicos relacionados com a ligação da net, mas agora já está tudo estabilizado. Mais uma vez, dar-vos as boas-vindas a este plenário sindical online, que tem como frase principal: não podemos ficar de braços cruzados, depois da Assembleia da República ter chumbado o Orçamento de Estado para 2022 e tudo indica que amanhã o Sr. Presidente da República irá dissolver a Assembleia da República e vai avançar para a marcação de eleições antecipadas. Dessa forma, vamos ter um novo governo e o orçamento não está ativo, não temos orçamento para o próximo ano e as razões da greve ficaram, digamos, esgotadas. Desse modo, a FNE e o Sindicato de Professores da Zona Centro desconvocou a greve prevista para o dia 5 de novembro, assim como a greve da função pública do dia 12 de novembro. Para fazer os esclarecimentos necessários a esta situação, assim como fazer o ponto da situação sobre a situação negocial e também ações futuras, vamos então passar a este plenário, que vai ter a participação da parte do nosso presidente em exercício, Manuel Teodósio, e do vice-presidente Gabriel Constantino. Pedi então para que Manuel Teodósio pudesse ligar e iniciar este plenário. Muito obrigado. Muito obrigado, Joaquim Messias. Em primeiro lugar, o meu cumprimento a todos que nos estão a ouvir de suas casas. É um gosto ter-vos aqui neste plenário. Em primeiro lugar, justificar a razão da existência deste plenário. Como sabem, nós tínhamos convocado uma greve para o dia 5 de novembro, próxima sexta-feira, e outra para o dia 12 de novembro, e foram as mesmas por nós também desconvocadas no dia de ontem. E por isso entendemos que era importante termos esta proximidade com os nossos sócios, com os professores em geral, e de que aqui de viva voz podermos explicitar bem as razões da convocação da greve e também as razões porque as mesmas acabaram por ser desconvocadas, como digo, no dia de ontem. Muito rapidamente, o ponto da situação que vos posso dizer é o seguinte: nestes últimos 6 anos tivemos um ministro da Educação que, apesar de ser aquele que mais tempo esteve à frente deste Ministério, foi aquele que menos reuniões teve com as estruturas sindicais. Nestes 6 anos, apenas uma vez mostrou disponibilidade para ter uma reunião com os sindicatos. Dessa forma, recordo-vos que há um ano atrás, quando também se estava a discutir o Orçamento de Estado, na altura para 2021, e orçamento esse que também não vinha ao encontro daquilo que nós entendíamos ser os desígnios da educação e a importância que devia ser dada, numa altura em que estávamos já na questão da pandemia do Covid-19, e então nós vimos-nos forçados a ter que pedir audiências a todos os partidos com assento na Assembleia da República para podermos explicitar a situação da educação, as nossas preocupações e os anseios dos professores. E, mais concretamente, junto dos deputados do Partido Socialista, manifestámos o nosso descontentamento para com o Ministério da Educação, que não respondia favoravelmente a nenhum pedido nosso de reuniões com o Ministério da Educação. Havendo essa insistência toda, foi possível, neste último ano, ter havido 3 reuniões com o Ministério da Educação. 3 reuniões das quais tive o privilégio de estar presente, a representar o Sindicato dos Professores da Zona Centro, inserido na comitiva da Federação Nacional de Educação. Essas 3 reuniões, em 3 momentos diferentes, foram exclusivamente com o Secretário de Estado. Nenhuma foi com o Ministro. O Ministro nunca teve disponibilidade. Reunimos sempre com o Secretário de Estado, o Dr. João Costa e a Dra. Inês Ramires, reuniões onde foi possível nós deixarmos bem presentes as nossas preocupações na altura,
e que infelizmente ainda são as preocupações que temos hoje, porque nada, entretanto, foi feito, como já vamos poder ver mais daqui a pouco. As preocupações que nos levávamos aqui, muito rapidamente, dizer-vos que a questão dos concursos era algo que nos preocupava. Nós entendíamos que, e continuamos a entender, que este atual modelo de concurso não é o que melhor corresponde às necessidades, não é suficientemente eficaz nem eficiente, cria assimetrias e injustiças bastante graves, pelo que entendemos que havia necessidade de mexer nesse diploma dos concursos. Já agora, em nota de rodapé, dizer que das muitas matérias, esta até foi aquela em que, mais tarde, já na última reunião, o Ministério comprometeu-se até o mês de outubro deste ano a nos fazer chegar uma proposta para negociar a questão dos concursos, porque efetivamente compreenderam que havia várias coisas a serem afinadas. Infelizmente, o mês de outubro já passou, já estamos no mês de novembro e continuamos sem receber nenhuma proposta de concursos. Não sei se vamos receber ou não, mas também se a recebermos penso que não faz sentido, porque uma matéria tão complicada quanto esta não pode ser de forma alguma negociada de um dia para o outro. Necessita de bastante debate. Aliás, estão recordados, nós, sindicatos de pessoas Zona Centro, assumimos aqui compromisso de que não assinaríamos nenhum acordo em termos de concurso sem primeiro auscultarmos os nossos sócios, os nossos professores. Tínhamos de ter um feedback da vossa parte para não sentirmos legítimos. Sempre bem vincado aqui 3 ou 4 aspectos extremamente importantes para nós em termos de concursos que tinham de estar assegurados. Relembro que entendemos que os concursos, e entendemos que os concursos têm que ser de âmbito nacional, portanto não estamos dispostos a que o mesmo pudesse ser repartido por áreas geográficas diferentes do país. Defendemos e defendemos que tem que haver uma lista graduada nacional, e só essa é que deve ser utilizada neste mecanismo, para que haja um respeito por essa mesma lista graduada. Entendemos que é fundamental e urgente haver uma redução significativa da área geográfica de cada QZP, para que dessa forma possa permitir maior estabilidade aos professores, porque é um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia, efetivamente, é esta instabilidade constante dos professores a ter que se deslocar a centenas de quilómetros, em muitos casos, da sua residência, sem terem qualquer apoio para essa mesma mobilidade. E, portanto, a redução dos quadros de zona pedagógica, de alguma forma, viria a atenuar esse mesmo problema. Relembro também que outra preocupação que tínhamos era a revisão da norma travão. A norma travão, por princípio, foi uma boa medida conseguida por nós já no passado, mas necessita aqui de atualizações e de afinações para que efetivamente ela possa atingir os objetivos que nos propusemos e que está inerentes a esta mesma norma travão, que é o permitir a vinculação dos professores ao Ministério da Educação, ou seja, que deixem a situação precária dos contratos e que possam ingressar em quadros de zona pedagógica, em quadros de escola. Também, relativamente aos concursos, havia e continua ainda a existir aquela injustiça em que para a mobilidade interna apenas têm sido disponibilizados os horários completos, quando há horários incompletos, que na prática sabemos que são completos e que não permitem essa mobilidade, e por isso é que a mobilidade é muito mais reduzida. E, portanto, continuamos a crer que é fundamental que venham para a mobilidade interna também horários incompletos. Obviamente que não estamos a falar de horários de 4 ou 5 ou 6 ou 7 horas, mas um horário que já tenha 15, 16 horas, 17 ou 18 ou 19, temos que entender para esta questão de mobilidade interna como sendo um horário completo e obviamente também viria a trazer muito mais justiça na colocação dos professores. Também defendíamos a necessidade de maximizar horários incompletos. Não faz sentido, mesmo para quando a contratação
porem-se horários com horas tão baixas, quando já se sabe antecipadamente que vão ser necessárias mais horas, e por isso não vale a pena andarmos a enganar, porque por vezes também horários de 10 horas, sabemos facilmente chegam às 13 ou 14, e por isso haveria necessidade das escolas poderem ter autonomia e liberdade para poder antever as necessidades que iam ter e desde logo poder fazer a contagem de todas essas horas. Também defendíamos e defendemos o ajustamento dos quadros de escola. As vagas dos quadros de escola não estão ajustados à realidade e se fosse feito aqui o ajustamento devido, obviamente que iríamos ter mais quadros de escola e queriam permitir a maior fixação de professores e a estabilização de muitos mais deles. Obviamente que inserida também nesta problemática, deixamos bem clara a preocupação que temos quanto à municipalização da educação e leia-se aqui, acima de tudo, a municipalização dos docentes, que é algo que obviamente não poderemos aceitar de forma alguma, não está neste momento em cima da mesa, mas sabemos que está sempre na cabeça das pessoas que ocupam as cadeiras de responsabilidades no Ministério da Educação. E, portanto, mais vale prevenir como remediar e, portanto, sempre deixamos bem claro que não há qualquer abertura para haver alargamento de municipalização mais do que aquela que já foi feita. E até porque o que já foi feito, se pode haver um caso ou outro que até se possa considerar de algum sucesso, mas as informações que temos é que na esmagadora maioria, portanto, vem criar ainda mais problemas ao funcionamento normal das escolas e, portanto, não estará a ser benéfico essa mesma mudança. Outro assunto que nos preocupa de sobremaneira tem a ver com a questão da atratividade da profissão docente. É para nós altamente preocupante que os jovens do secundário, quando estão a pensar em ingressar no ensino superior, não questionem a possibilidade de serem professores. E, portanto, há que dar uma volta a isto, há que tornar a profissão docente atrativa, de forma a gente poder ter os melhores alunos, a escolher os cursos para serem professores. Nós precisamos dos melhores nas escolas. E, efetivamente, há medidas que têm que ser tomadas urgentemente, porque esta é uma questão que vem cada vez mais ao de cima, com valores preocupantes, que é já a falta de professores. Temos áreas geográficas do país em que já é notória a falta de professores, em alguns grupos disciplinares, e sabemos que isto vai se acentuar, eu diria mesmo quase de uma forma geométrica, nos próximos tempos. E, portanto, um professor não se forma de um dia para o outro, um professor demora 4, 5 anos a ser formado e, portanto, as medidas que começarem a ter efeito hoje só vão ser visíveis daqui a 5 anos. E daqui a 5 anos, se calhar, não digo a esmagadora maioria, mas há um número muito significativo de professores que já estarão aposentados. E por isso mesmo não há depois quem possa fazer face a essas necessidades. Isto tem a ver com o envelhecimento do quadro docente, que é essa a realidade que temos e que é preciso também encontrar medidas que venham, de alguma forma, dar resposta a estas situações, porque não faz sentido os professores estarem a trabalhar com horário completo até ao limite da idade e quando deveria ser feito aqui uma divisão da sua carga letiva para com os professores mais novos, de forma a que todos se pudessem integrar de uma forma mais suave. E, portanto, a redução de maior carga horária letiva dos professores sendo dada aos mais novos era aquilo que era desejável e como também, em casos muito concretos, devíamos estar já a abordar até a antecipação da aposentação, porque começa a ser muito complicado para muitos colegas o poder aguentar até ao fim, ter esta carga letiva toda, com as exigências, com as novas exigências que temos neste momento e que depois as pessoas vêm-se obrigadas a ter que meter baixa médica porque não conseguem aguentar o ritmo e as exigências dos dias de hoje. E, portanto, alertávamos para isso e também nada foi feito nesta matéria. Como viram, já estamos aqui a falar de não sei quantas situações extremamente importantes e que, um ano depois de
digamos, de alguma forma, reiniciado negociações, continua a não haver resposta nenhuma. Obviamente que não podíamos e não deixámos de parte a questão da avaliação docente. A avaliação docente é uma avaliação que não é justa, todos nós conhecemos que não é justa, comporta muitas injustiças que têm que ser corrigidas e, obviamente, que uma das grandes injustiças tem com a questão das cotas para os 5º e 7º escalões. Aliás, já é a realidade hoje termos colegas que, tendo uma avaliação de 10.10, não conseguem aceder ao 5º ou ao 7º escalões, porque estão sujeitos às cotas e porque, em caso de igualdade, a antiguidade conta, portanto, aqueles que são mais novos acabam por não progredir, tendo nota máxima. Isto é uma coisa que, obviamente, não passa pela cabeça de ninguém, não faz qualquer sentido este tipo de questões. Mas, também, nem tudo foi mau, houve coisas que conseguimos que o Ministério nos ouvisse. Relembro, porque na altura estava há um ano atrás, era a questão da vacinação dos professores, as pessoas tinham ficado fora do Plano Nacional de Vacinação, em termos prioritários, e fomos nós que levámos esta questão também ao Ministério da Educação e também à Assembleia da República. Felizmente essa veio-se a concretizar e ainda bem, porque veio permitir um clima de mais estabilidade dentro das escolas, de maior confiança, e no fundo estamos a falar em termos de saúde pública. Mas também levamos ao Ministério da Educação as preocupações específicas de cada setor de ensino. Relembro que nós representamos professores e educadores, desde o pré-escolar ao primeiro ciclo, ao segundo ciclo, ao terceiro secundário, mas também ao ensino superior. E, portanto, nunca nos esquecemos de nenhuma destas particularidades, como a questão do ensino especial, que nos preocupam e que levamos, e que também aqui as respostas até agora foi rigorosamente zero. E, portanto, foi isso que aconteceu estes últimos tempos, e chegamos novamente à negociação de um novo Orçamento de Estado, este agora para 2022, e quando é o nosso espanto, quanto num documento tão vasto quanto aquele e não conseguimos encontrar a palavra professor escrita em nenhum lado. Houve aqui como que um abandono da educação, quando a sociedade reconheceu o importante papel da escola e dos professores nestes momentos complicados de Covid. Ouvimos muitos elogios, muitos agradecimentos, e pensávamos que o Orçamento de Estado, de alguma forma, vinha dar resposta de outra forma a estas preocupações todas. E, no fundo, o que aconteceu foi o documento ignorava a realidade das escolas e esqueceu-se por completo dos profissionais da educação. Estas foram as razões que nos levaram a convocar a greve, que era para esta sexta-feira, dia 5 de novembro, a questão do Orçamento de Estado. Ora, como o Orçamento de Estado não passou na Assembleia da República, portanto foi chumbado, tendo sido chumbado, ele não existe, obviamente que não faz sentido estarmos a manter uma greve contra um documento que já não existe. Portanto, não faz qualquer tipo de sentido. Como também não faz qualquer tipo de sentido mantermos a greve do dia 12, que era uma greve já específica da função pública, e nós aqui tínhamos associado à FESAP na convocação da mesma, quando o que estava em causa, neste caso, eram os aumentos salariais para a função pública, apesar do governo inicialmente ter dito que apenas era de 0% o aumento, depois acabou por pôr 0,9%, mas nada destes valores foram negociados com estruturas sindicais. Isto foram decisões unipessoais do Ministério da Educação. Obviamente que nós todos temos a percepção de como está a aumentar o custo de vida. Nós vemos o disparar dos combustíveis, vemos o disparar da energia elétrica, vemos o disparar dos bens comuns, tudo está a aumentar em valores de quase 10%, 15% e 20%, e depois vem ali umas migalhas 0,9%. Obviamente que aí tivemos que nos solidarizar com a FESAP e também para a greve. Ora,
nesta questão era um voto de revolta, esta greve, para com o governo. Tendo o governo também, digamos, com os dias contados, sabemos que vai sair, a questão é quanto tempo é que demora, portanto também não fazia sentido estar a manter esta mesma greve, porque, como sabem, nós não fazemos greves por greves, nós não chegamos ao final de um ano e vamos planificar as greves do ano seguinte. As greves devem ser a última das armas sindicais a ser utilizada. Só quando se esgota a negociação, só quando se esgota o diálogo, quando deixa de haver confiança entre as partes, então obviamente temos que ir para medidas mais drásticas. E a bomba atómica, digamos assim, que está nos nossos sindicatos, é a greve, aquela que é a mais dura, digamos assim. Mas também não pode ser banalizada. Não pode-se fazer greve por qualquer coisa, porque senão é banalizada, e quando a greve está banalizada, depois quando se faz, já não tem o efeito desejado. Dessa forma, entendemos que não fazia sentido esta greve dia 5, como também não fazia sentido a greve dia 12, e essa explicação que estamos aqui neste momento a dar. E, portanto, não, a nossa greve é desconvocada, não é suspensa, não está suspensa para voltarmos a fazer greve daqui a uns meses. Faremos greve se for necessário fazer greve, esperemos que não seja necessário fazer greve tão depressa, mas, portanto, esta greve e os pressupostos da greve deixaram de existir e, portanto, a greve foi por nós desconvocada, não é suspensa, é desconvocada. E agora vamos, obviamente, ter muito trabalho pela frente, porque estas preocupações não foram de forma alguma esquecidas. Vamos agora ver a melhor forma de as trabalhar e iremos, obviamente, negociar com quem vier a ocupar futuramente o lugar de governo e as respectivas pastas, concretamente na área da educação, para mais uma vez podermos ver estas situações e esperemos que possamos levar mais adiante estas preocupações e, mais importante do que isso, que de alguma forma sejam resolvidas e que o futuro Ministério da Educação seja alguém que se preocupe mais com a educação do que com o desporto, que seja alguém que esteja disposto a ouvir os sindicatos e entender os sindicatos como um pilar importante num regime democrático e que o diálogo social não pode ser só de fachada, tem que ser concreto e, portanto, esperemos, partindo do princípio e tendo a expectativa de que isso possa vir a acontecer para podermos fazer um trabalho como deve ser em termos de futuro. Eu, para já, não vos lançava mais, ficava por aqui, passava a palavra agora ao meu colega Gabriel Constantino, para também ele vos acrescentar mais qualquer coisa. Boa tarde a todos, muito obrigado, Manuel Teodósio, cumprimento os colegas, uma boa tarde para todos. Dizer que é um prazer estar aqui neste plenário sindical online do SPZC e dizer que é extremamente importante a sua realização no âmbito do nosso sindicato, o Sindicato de Professores Zona Centro, atendendo inclusivamente ao motivo que lhe deu origem neste momento. Eu quero-vos dizer que não é fácil para nenhuma organização sindical da nossa área, do sindicalismo do Propositura, divulgar um pré-aviso de greve. E fazemos, como dizia o Manuel Teodósio, como último recurso. E quando o fazemos, fazemos perfeitamente convictos do que está em causa, devidamente fundamentado, mas também vos digo que é extremamente pertinente e importante explicar aos sócios do sindicato, às pessoas em geral, se porventura o referido pré-aviso não se concretizar e, neste caso, se uma greve for desconvocada. O Manuel Teodósio muito bem já vos explicou os motivos da desconvocação da greve do dia 5 e do dia 12 de novembro e eu incumbo-me agora a fazer a ponte entre este aspecto e as ações futuras que vamos ter que desenvolver. Como dizia o Manuel Teodósio, temos muito trabalho pela frente. Este momento é um momento importante, todos nós no país temos algum receio das complicações a que podemos estar sujeitos, o que pode vir desta não aprovação da proposta de orçamento para 2022 no Parlamento. Não passou sequer à fase da especialidade, foi chumbado, e permita uma expressão, na generalidade, e já não passou à fase seguinte, e todos nós podemos ter receio de alguma dificuldade, mas como também se diz, é a democracia a funcionar.
E, portanto, temos muito trabalho pela frente, vamos aproveitar a situação em que estamos, esta oportunidade, e é isso que me compete agora, em termos de ações futuras, fazer a ponte. Bem, mas em termos de ações futuras, eu gostava de estabelecer como ponto de partida o seguinte: qualquer ação futura que se possa vir a desenvolver tem que estar fundamentada num efetivo diálogo social na educação. Efetivamente, no último governo, nos últimos anos, não foi possível estabelecer um verdadeiro diálogo social, e o Manuel Teodósio fez-vos a apresentação das poucas reuniões de negociação ou pseudo-negociação que tivemos. Muitas vezes, quero-vos dizer como dirigente sindical, quase que entendíamos que era mais audição do que verdadeira negociação, e o ponto de situação das negociações, o ponto de situação negocial, foi aquele que vos foi apresentado. Em termos de ações futuras, nada será possível fazer sem retomar um diálogo social na educação verdadeiramente efetivo. E porquê? Porque é necessário haver interlocutor, neste caso, no caso do Ministério da Educação, haver interlocutor para que seja possível negociar um conjunto de propostas que são apresentadas, quer pela tutela, Ministério da Educação, quer pelos sindicatos no âmbito da FNE. E dizer-vos que, ao longo desta legislatura, a FNE, várias vezes, em vários documentos, elencou um conjunto de propostas que, infelizmente, para os docentes e não docentes, não tiveram do lado de lá um interlocutor à altura para serem negociadas. E, portanto, aquilo que nós queremos é que, com esta oportunidade política que estamos todos a viver no país, provavelmente com a previsível dissolução da Assembleia da República e convocação de eleições, nós entendemos que pode haver aqui uma outra oportunidade política na possibilidade de fazer uma verdadeira negociação. E deixem-me dizer-vos o seguinte: tudo isto é possível, e se me permitissem eu chamava-vos a atenção para o último parágrafo de um comunicado que a FNE lançou hoje, e permitam-me abrir aqui um parênteses, porque é um comunicado em que a FNE comemora o seu 39º aniversário. E é um momento importante. Felizmente o SPZC convocou um plenário sindical para hoje, e podemos dizer que hoje a FNE faz anos, completa o seu 39º aniversário, e o título do comunicado é defender os trabalhadores da educação. Foi sempre o que fizemos ao longo destes anos. E dizia-vos eu que o comunicado termina dizendo que este percurso sindical que a FNE tem desenvolvido ao longo dos 39 anos sempre teve empenho no diálogo social e na concertação. E é, do nosso ponto de vista, a melhor forma de promovermos a dignificação e a valorização social dos profissionais de todos os setores da educação. E, portanto, aquilo que nós queremos é que, realmente, qualquer que seja o governo que porventura vier a ser de um novo momento eleitoral, esteja disponível para uma verdadeira negociação. O que é que nos compete a nós fazer de imediato? Primeiro de tudo, tal como eu vos dizia, nós temos um conjunto de documentos que vou recordar-vos de uma forma muito rápida. No início do ano letivo, enviamos para o Ministério da Educação e divulgamos na comunicação social, como é obviamente, e nos nossos sites, nas redes sociais, um conjunto de situações que estavam em aberto e que não viam a possibilidade de ser negociadas com este governo, tal como o Manuel Teodósio vos apresentou há pouquinho. Eu recordo-vos que isto foi em setembro, no início deste ano letivo. Praticamente há um ano, enviamos 3 documentos para o Ministério da Educação, devidamente fundamentados com o contexto e as propostas, em que nós lhe atribuímos o título de valorizar o sistema educativo, os docentes e os não docentes. Tal como eu vos dizia, eram 3 documentos transversais que enviamos para o Ministério da Educação e que tanto falavam de concursos, como falavam de carreira, como falavam de atratividade, de rejuvenescimento, de aposentação, de extinção de cotas, do processo de avaliação de desempenho transparente, para não vos amassar com muitos mais assuntos. E esse documento foi enviado para o Ministério da Educação há cerca de um ano. Quero-vos dizer que no início desta legislatura, 2019, fizemos aquilo que a FNE faz desde há vários anos, que é a elaboração de um roteiro para a legislatura 2019-2023. Eu penso que não vos consigo mostrar através da minha câmara a capa do documento, não passa, mas para vos dizer que este documento foi elaborado antes do momento eleitoral.
E a FNE elencou um conjunto de situações que nós entendíamos que ao longo desta legislatura, tal como vos disse, 2019-2023, deviam ter da parte do Ministério e de outros ministérios a resposta em termos de negociação de verdadeiro diálogo social. E quero-vos dizer que situações como concursos, carreira, aposentação, estão lá todos. Mas, desculpem, isto é um documento que nós, e já vos digo a quem que nós costumamos entregar este documento, é muito mais transversal do que tudo isso. E questões de violência, em contexto escolar, outras situações de tempo de limite, desgaste profissional, segurança. Bem, não vos quero amassar, mas quero-vos dizer que o índice deste roteiro ocupa uma página completa da A4 em letra 11, tamanho 11. Ou seja, a diversidade de assuntos é bastante. O que é que nós fizemos com este roteiro no início desta legislatura? Bem, nós entregamos aos partidos políticos no momento da campanha eleitoral para que eles tivessem conhecimento das nossas propostas, ainda no decurso da campanha eleitoral, entregamos posteriormente ao Governo que tomou posse e entregamos aos grupos parlamentares da Assembleia da República que sustentam o Governo e que também têm, como não podia deixar de ser, capacidade legislativa. E estou-vos a dizer o que fizemos com o roteiro da legislatura anterior. Bem, não será segredo para ninguém dizer-vos que estamos novamente num timing desse tipo e aquilo que nós temos que fazer, e de acordo com aquilo que o Manuel Teodósio dizia, temos muito trabalho pela frente. E muito trabalho pela frente é elaborar novamente um documento com todos os assuntos que, infelizmente, para os trabalhadores da área da educação não têm sido resolvidos, continuam a ser problemas, não foram negociados, tornar a elencar todas essas situações e tornar a fazer exatamente o mesmo percurso. Entregar aos partidos políticos em devido tempo, entregar ao Governo que vier a tomar posse, entregar aos grupos parlamentares da Assembleia da República. Mas antes disso, aquilo que também temos que fazer, e há um conjunto de iniciativas que estamos a preparar em termos de ações futuras, vamos ter que também acompanhar com muita atenção, com muita reflexão e com participação e conhecimento, inclusivamente as propostas que os partidos políticos se vão candidatar a eleições quando elas forem marcadas. Ou seja, temos que acompanhar os programas eleitorais com especial destaque e atenção na área da educação, entre outras, mas temos que fazer todo este trabalho. De maneira a que, em momento algum governo possa dizer que nós queremos negociar, mas não temos propostas. Temos propostas, estão devidamente fundamentadas, estão algumas delas calendarizadas, e aquilo que nós queremos é ter um interlocutor à altura que, com base num verdadeiro diálogo social no campo da educação, nos possamos sentar a uma mesa e negociar. Eu quero-vos dizer que, e não temos, porque vamos preparar, mas, por exemplo, no roteiro da anterior legislatura, nós terminávamos o documento extenso dizendo que havia 10 medidas, na nossa opinião, que não era uma questão de mais importantes do que outras, mas entendíamos que eram as mais fáceis de resolver por parte de quem nos tutelava, do Governo. E do conjunto de propostas que tínhamos nesse roteiro, escolhemos 10, e dizíamos que eram para serem resolvidas nos primeiros 100 dias do Governo. Como sabem, esta legislatura não chegou ao fim, mas este Governo vai com muito mais do que 100 dias de governação. Eu também não vos quero cansar, mas gostava de vos dizer o que é que a nós nos compete em termos de organizações sindicais, quer o SPZC, quer o SPZC no âmbito da FNE, em termos de ações futuras. É chamar a atenção para o Governo que há pequenos assuntos que, se forem resolvidos de imediato, é um bom sinal em termos de negociação. E depois continuaremos a negociar todos os outros assuntos que tiver que ser. E nestas 10 medidas para os primeiros 100 dias de governo, falo do governo que ainda está em funções, falo-vos da legislatura 2019-2023, o primeiro aspecto era dizer, e eu penso que o Manuel Teodósio há bocadinho elencou um conjunto de situações, e também falou deste, a questão da recuperação do tempo de serviço congelado. Porque dos 9 anos e qualquer coisa, recuperamos 2 anos e qualquer coisa, e a organização sindical que se preze não esquece o tempo que ainda falta. Tínhamos no ponto 4, na quarta medida de um conjunto de 10, iniciar negociação de condições específicas para a aposentação, tendo por base o rejuvenescimento, tendo por base o desgaste. Era a nossa quarta medida. A quinta já agora, porque tudo isto se fala tantas vezes,
que é sempre importante tornar a reafirmar, a nossa quinta medida para os primeiros 100 dias deste governo, que agora está a terminar funções, era a extensão do regime de cotas no acesso ao quinto e aos sétimos escalões. Também tínhamos aqui no CET a revisão dos quadros da zona pedagógica, e vão permitir que não vos esqueça, mas dizer que depende do nosso trabalho, da nossa tarefa, da nossa partilha, dos vossos contributos, elaborarmos um documento que teremos que fazer novamente a entrega aos partidos políticos durante a campanha, ao novo governo, aos grupos parlamentares. E esse é um trabalho de fundo que tem que ser feito. Depois dizer-vos também, e o Manuel Teodósio elencou todo um conjunto de situações que estão em aberto, mas eu gostaria novamente de sistematizar, até porque me apercebi que entraram no nosso plenário mais alguns participantes e gostava de reafirmar, sem repetir e se me permitirem tudo aquilo que o Teodósio já disse, mas daqueles assuntos de uma forma transversal que nós não podemos deixar de falar, tem a ver com os concursos, e o Teodósio já falou de toda aquela questão de ser anual, respeitar a graduação, as questões da mobilidade, as questões da contratação. Nós temos num documento que contratações deviam ser possíveis com horários com mínimo 16 horas. E para quê? Para não estarmos a sujeitar colegas a que possam estar num contrato com poucas horas e depois não aceitam o lugar. E acontece aquilo que nós sabemos. Há uns milhares de alunos sem aulas em determinadas disciplinas. E, portanto, nós temos esse conjunto de propostas. Em termos de carreiras, os salários, a questão dos salários, a questão que o Governo nos propôs para este ano, 0,9% de aumento, e eu recordo-vos que inicialmente o Governo até dizia, na negociação que fez com a FESAP, que nem sequer tinha margem para aumentar. Depois apareceu uma percentagem de 0,9%, mas não é a percentagem que nós defendemos, quer em termos de FESAP, quer no âmbito da UGT. A questão dos salários, a questão do salário muito baixo no ingresso da carreira, que nós entendemos que deve ser revisto, a questão da recuperação do tempo de serviço, a extinção das cotas de maneira a que ninguém seja impedido de aceder ao topo por força de normas burocráticas, tudo isso são situações que nós temos que ver resolvidas de uma vez. E permitam-me, que são pequenas situações, mas que os colegas sofrem no dia a dia nas escolas e que muitas vezes neste tipo de discurso rápido que nós temos passam ao leve, mas numa oportunidade destas nós temos que vincar para que todos saibam que nós não as esquecemos. Olha, uma coisa tão simples como clarificar e fazer a distinção entre o que é a componente letiva e a componente não letiva prevista no Estatuto da Carreira Docente. De uma vez por todas o Ministério tem que clarificar de maneira a que não haja abusos em termos de limite do tempo de trabalho, de maneira a que seja possível uma verdadeira conciliação vida profissional, familiar, pessoal. E, portanto, isto são pequenas situações que podem ser resolvidas pelo Ministério num curto espaço de tempo, tal como vos dizia, se realmente houver verdadeiro espírito de negociação. E permitam-me acabar, e permite-me, Teodósio, acabar desta forma, da mesma maneira que tu começaste, mas que eu gostaria de dizer que é extremamente pertinente, em termos de SPZC, deixarmos isto claro sem qualquer sombra de dúvidas. As greves previstas para o dia 5 e para o dia 12 de novembro foram desconvocadas. Nós, na altura, lançamos os pré-avisos em devido tempo, e o pré-aviso que nós tínhamos lançado, e permitam-me dar o exemplo da greve da próxima sexta-feira, dia 5, o pré-aviso dizia claramente que a greve era para o dia 5, das 0 às 24 horas, do dia 5 de novembro. Portanto, a partir do momento que nós desconvocamos, a greve está desconvocada. Agora quero-vos dizer é o seguinte: nós não desconvocamos a greve porque os problemas estivessem resolvidos. Não, o conjunto de problemas que nós já elencamos mantêm-se. Temos todos os motivos para querer negociar e temos todos os motivos, se não tivermos interlocutor à altura, para tornar a lançar um pré-aviso de greve. Agora, nesta altura, neste preciso momento, com o contexto nacional que vocês conhecem, não fazia sentido estar a motivar os professores para uma greve quando os motivos que lhe deram origem, os problemas mantêm-se, o orçamento continuava a ser mau, mas o que é certo, e como dizia o Teodósio, não há proposta de orçamento, porque ela não foi aprovada. E, portanto, como uma forma muito clara, a greve está desconvocada e, portanto, os motivos mantêm-se, mas a greve está desconvocada.
Em termos da greve do dia 12, também só uma palavra muito rápida, dizendo que a FNE, numa forma solidária em termos de FESAP, em termos de greve da administração pública, também tinha o seu pré-aviso, a greve também foi desconvocada, a greve do dia 12 de novembro, e permitam-me só recordar-vos 2 ou 3 ideias que saíram na comunicação social, quando a FESAP, portanto a Frente Sindical em termos de administração pública afeta a UGT, e digamos da nossa área sindical, desconvocou a greve. E também era dito pelo seu secretário-geral que os motivos para a greve continuavam válidos, os problemas existem, tal como nós dizemos no campo da educação, mas não há governo, o governo não está em condições para dar resposta. E este também foi o motivo pelo qual a greve foi desconvocada. E terminava o secretário-geral numa frase que foi difundida em termos de comunicação social, que nós não fazemos greve só porque sim, fazemos greve quando os motivos pelos quais estamos a fazer greve podem ter resposta. E, portanto, da mesma maneira que lançamos os pré-avisos e estivemos a motivar para a adesão a esta greve, foi da mesma maneira que, face ao atual contexto político e contexto nacional, tivemos razão para as desconvocar. Gostaria de dizer 2 coisas para terminar muito rapidamente. Os problemas continuam a existir. Vamos ter muito trabalho pela frente, vamos ter muitas lutas pela frente, nós praticamos um sindicalismo de propositura, de concertação, de diálogo social, é por aí que nós queremos apostar. Esteja o governo disponível para esse efeito, cá estaremos nós. Entretanto, como diz o nosso cartaz para o plenário sindical online, não podemos ficar de braços cruzados e fiquem com a certeza que não vamos ficar de braços cruzados. Temos muito trabalho pela frente, vamos elaborar um conjunto de documentos, assumir uma série de posições, fazer chegar aos partidos políticos um conjunto de iniciativas, aproveitar este momento que, se por um lado pode ser de alguma inquietação, provavelmente também será de alguma riqueza e de um trabalho sindical diferente daquele que temos tido até o momento. Muito obrigado por me escutarem, era isto que eu de imediato queria trazer aqui. Obrigado. Muito obrigado, Manuel Teodósio e Gabriel Constantino. Já foram elencadas aqui todas as questões relacionadas com os motivos que nos levaram a desconvocar a greve e as principais opções e os problemas que já foram identificados pelo Sindicato de Professores da Zona Centro e pela FNE para os próximos tempos. Agradecer a todos os colegas que nos estão a acompanhar. Antes de passar a palavra final ao Manuel Teodósio, salientar aqui 2 coisas, que é a necessidade de todos nos acompanharem nas nossas ações, na divulgação que fazemos das nossas posições, tanto no nosso site como nas redes sociais, Facebook e também, portanto, na nossa app. A app é a forma de estarmos mais perto dos sócios e de transmitirmos no momento as nossas posições e as nossas ações e a atividade que é feita diariamente pelo sindicato. A todos os presentes, o meu muito obrigado, o nosso muito obrigado em termos de Sindicato da Zona Centro, e Manuel Teodósio, palavra toda para o encerramento. Obrigado. Muito obrigado, Joaquim Messias. Apenas agradecer a presença de todos quando estiveram aqui neste plenário. Esperemos que tenhamos sido claros na nossa mensagem e dizer-vos que, obviamente, o futuro não vai ser fácil. O futuro vai ser difícil, como tem sido, e, portanto, não vamos esperar que venham aí tempos de grandes bonanças, não, vai ser difícil. E por isso mesmo, mais do que nunca, é fundamental estarmos unidos, as pessoas estarem unidos e darem força a quem os representa, que são os sindicatos, e, portanto, aqui um apelo à sindicalização, mas também dizer que, em nome dos sindicatos de Zona Centro, dizer que todos os dirigentes estão disponíveis para vos ajudar diariamente naquilo que muito bem entenderem. É por isso que nós temos estes mecanismos já todos, que o Joaquim Messias agora aqui falou, nas redes sociais ao dispor para podermos comunicar, mas também temos aquilo que é imprescindível, que é o presencial. E nós, como maior estrutura sindical do centro do país e o sindicato mais antigo e aquele que melhor se preparou para enfrentar esta realidade, nós temos 12 delegações abertas que estão disponíveis para vos poder receber sempre que o entendam, e é um gosto, obviamente, ter nas nossas delegações. Vindo de norte para sul, estamos em Lamego, estamos em Viseu, estamos em Aveiro,
Estamos na Figueira da Foz, estamos em Coimbra, estamos em Ceia, na Guarda, na Covilhã, em Castelo Branco, em Tomar, em Leiria e nas Caldas da Rainha. Portanto, são 12 espaços do SPZC que estão para vos acompanhar sempre. E da nossa parte, saberem que todo o empenho, e como estamos nestes 45 anos de existência do sindicato, a comemorar, não é da existência do sindicato, é da publicação dos estatutos. O sindicato até já existia há 2 anos e tal, mas não de uma forma com estatutos reconhecidos, que estava a organizar-se, naquele logo pós ao 25 de Abril, foi logo aí que fizeram as primeiras demarches, mas dizer que todos nós, dirigentes, estaremos aqui com a garantia de vos transmitir aquilo que está no nosso lema dos 45 anos, que é com rigor e com confiança. Tenham confiança em nós, nós somos rigorosos, nós somos honestos e estamos aqui, efetivamente, diariamente a pensar no melhor para a educação, no melhor para os professores, no melhor para todos nós. Um grande abraço para todos, votos de bom trabalho e, mais uma vez, obrigado por terem estado connosco. Uma boa tarde.